Irmãos, boa noite, graças e paz. Livro de Romanos, irmãos, capítulo de número 6. Eu farei a leitura com os irmãos do versículo 15 até o versículo 23. A exposição será do verso 19 ao verso 23, mas nós faremos a leitura do texto completo, do versículo 15 até o verso de número 23. O texto diz o seguinte, Romanos 6, verso 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Verso 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, vamos orar para que Deus nos dê a devida condução diante da sua palavra. Fechem os olhos, oremos ao Senhor. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é chegado um momento que tem proeminência dentro de todo o sistema do culto, ó Deus. O momento da pregação da Tua Palavra. E nesse momento pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza. Que nosso coração esteja aberto, que ele esteja vulnerável a ser atingido pela espada afiada que é a Tua Palavra, ó Pai. A fim de que o Teu Evangelho possa mudar o nosso caráter, penetrar em nosso ser e nos fazer de fato servos Teus. Pedimos isso não no nosso nome, mas no nome daquele que tem poder para nos salvar, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, o nosso pastor Júlio, pregou um sermão em Romanos capítulo 6, do versículo de número 15 até o versículo de número 18. Na exposição do domingo anterior, o pastor nos trouxe algumas verdades que o apóstolo Paulo havia ensinado aos crentes da igreja em Roma. Para ensinar essas verdades aos cristãos que moravam lá em Roma, o apóstolo Paulo usou uma metáfora, uma linguagem alegórica. Ele começou a chamar os crentes de Roma de escravos, para que eles conseguissem entender a dimensão do relacionamento deles, crentes, com Deus, o Senhor, Criador. Então o apóstolo Paulo recorre a essa comparação, chamando os cristãos lá de Roma de escravos,
porque a ideia da escravidão era algo comum no dia dos cristãos daquele período, no tempo daqueles cristãos. E dentre essas verdades que Paulo ensina, do versículo de número 15 ao versículo de número 18, uma delas é dizer que um homem não pode ser servo de dois senhores ao mesmo tempo. O pastor pregou sobre isso. O apóstolo diz que só existem dois senhores possíveis para o homem. Ou o homem é servo do pecado, ou o homem é servo da justiça de Deus. E a forma de identificarmos se o homem é servo do pecado, ou se ele é servo da justiça de Deus, ou seja, servo de Deus, é simples. Basta olhar a quem esse homem obedece. Ora, porque se esse homem obedece ao pecado, então ele é servo do pecado. Mas se esse homem obedece a Deus, então ele é servo, escravo de Deus. E Paulo, quando escreveu esse texto, escreveu se dirigindo a crentes, a cristãos. É por isso que no verso 18, que faz parte da exposição do pastor no domingo passado, eu peço que você leia na sua Bíblia, o versículo 18 diz exatamente o seguinte: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Veja que a realidade que Paulo apresenta para os cristãos da igreja de Roma é a seguinte: vocês já viveram no passado, nos grilhões, nas correntes, nas amarras do senhor tirano, maldoso, terrível, chamado pecado. Mas vocês foram libertados dele. Vocês foram libertados desse senhor terrível, que encarcerava vocês, que punia vocês, que escravizava vocês. E vocês foram feitos escravos de Deus, servos de Deus. Esse trecho de Romanos 6, verso 18, foi reafirmado aqui hoje porque eu preciso de que ele norteie para você toda a compreensão do verso 19 ao verso 23. O pastor Júlio, na semana passada, pregou para nós, nos explicando que nós somos escravos de Deus e não mais escravos do pecado. Do verso 19 ao verso 23, o apóstolo Paulo mostra como nós devemos servir a este Senhor, a saber, Deus. Se do verso 15 ao verso 18 nós sabemos que não somos mais servos do pecado, e sim servos de Deus, do verso 19 ao verso 23, nós compreendemos como devemos servir a esse Senhor, que não é mais um tirano, que não é aquele Senhor que nos escravizava, nos amordaçava e nos humilhava, mas sim o Senhor justo, que nos liberta. Como devemos servir a esse Senhor? É o tema que norteia o texto dos versos 19 a 23. E se vocês fizerem a leitura do verso 19 comigo, irmãos, Paulo diz o seguinte, logo no início do verso: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Veja, irmãos, eu peço que para vocês entenderem, vocês façam o seguinte raciocínio comigo. Avalie que um pregador,
vem até a nossa igreja e começa a pregar sobre a sua submissão a Deus. E pregando sobre a sua submissão a Deus, esse pregador diz que você é tão submisso a Deus que você é como um cachorro dele. Isso não gera um impacto na nossa mente, não gera? Não é um pouco estranho? Talvez você diga para esse pregador, eu sou realmente servo de Deus, mas cachorro não. Cão não. Essa sua comparação, pregador, não está muito boa. Essa sua comparação não está muito legal. Dá para usar outra comparação. Ela é muito impactante, é problemática. Veja, o apóstolo Paulo pegou a figura mais desprezível da sociedade da época, a figura do escravo, e chamou os crentes em Cristo, novas criaturas, herdeiros da eternidade, de escravos. É por isso que ele diz, olha irmãos, eu estou falando em termos, verso 19, eu estou falando em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Eu preciso falar com vocês usando uma linguagem humana, para que vocês entendam o que eu quero ensinar. É isso que Paulo está dizendo aqui, é uma espécie de escusa. Augusto Nicodemos diz que é uma espécie de pedido de desculpas. Ele está fazendo uma escusa aqui, olha, me entendam, eu estou chamando vocês de escravos para que vocês entendam a dimensão da relação de vocês com Deus. Por isso ele faz essa apresentação da escusa nesse momento e diz, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. E veja a beleza desse texto, que ele consegue servir para nós como uma espécie de vislumbre do que a Escritura Sagrada é para nós. Ora, irmãos, Deus não é humano. Deus não é um ser humano. Deus não é uma pessoa, no sentido de que ele é um homem que possui uma carne e é passível de pecado. Deus não tem essas características. Deus é espírito. Mas veja a bondade de Deus em usar a língua dos homens para nos ensinar a sua palavra. Deus fala conosco por meio das nossas, ou melhor, considerando as nossas limitações humanas. É óbvio que a nossa mente caída, que enfrenta esses efeitos noéticos da queda, não consegue compreender a dimensão, a grandiosidade de Deus, mas Deus fala conosco, considerando as nossas humilhações, ou melhor, as nossas condições, considerando a nossa fragilidade, a nossa limitação de intelecto, para que nós compreendamos a sua verdade. Foi o que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele considerou a limitação dos romanos e os ensinou usando algo que eles conseguiriam entender. E a partir da segunda parte do verso 19, o apóstolo diz o seguinte: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Veja aqui no verso 19, o apóstolo Paulo, para te ensinar, e para ensinar aos crentes da igreja de Roma como eles deveriam servir a Deus, ele faz uma comparação, para que os crentes da época e os crentes de hoje conseguissem compreender como nós devemos servir a esse Senhor, que é o Senhor Deus. Paulo recorre a uma comparação e ele diz o seguinte, veja, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, em escravidão à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. A expressão que Paulo utiliza aqui é extremamente precisa, ofereçam os membros do seu corpo, ou melhor, ofereceram. Paulo mostra que quando os crentes de Roma eram escravos do pecado, eles ofereciam os membros do corpo
deles, dos corpos que eles tinham, em totalidade a serviço do pecado. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês ofereciam todos os membros dos seus corpos. Você oferecia a sua cabeça em servidão ao pecado, você oferecia os seus braços em servidão ao pecado, você oferecia o seu tronco em servidão ao pecado, você oferecia a sua genitália em servidão ao pecado. Quando você era escravo do pecado, você se dedicava integralmente a ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Assim como quando você era escravo do pecado, você se dedicava integralmente a esse senhor tirano, da mesma maneira, ou seja, em totalidade, integralmente, vocês devem servir a justiça de Deus, servir a Deus. Observem essas expressões porque elas são interessantes. Na primeira parte do verso 19, depois da escusa de Paulo, assim como vocês ofereceram, ofereçam agora. É uma comparação. E um ponto interessante de observar isso é que Paulo reconhece que quando os crentes de Roma eram servos do pecado, eles eram empenhados. Eles eram empenhados em servir a esse Senhor, que é o pecado. Eles eram dedicados a servir a esse Senhor, que é o pecado. Paulo não diz que eles ofereciam parcialmente os seus corpos ao pecado. Paulo diz que os crentes da igreja de Roma ofereciam os membros do corpo, ou seja, todos os membros, a serviço do pecado. E ele diz o seguinte: vocês ofereciam em escravidão a impureza e a maldade. Veja, a palavra impureza aqui é relacionada a todo tipo de imundícia de caráter sexual. Paulo está dizendo que quando eles eram escravos do pecado, eles ofereciam os corpos deles para a imundícia da imoralidade sexual. Quando os crentes de Roma não eram crentes, eles ofereciam os corpos para a impureza sexual. E não só para a impureza sexual, mas eles ofereciam os corpos deles, segundo Paulo, para a maldade, para a desobediência da lei de Deus. Mas veja que o ponto de Paulo aqui é apresentar para esses crentes da igreja de Roma o quanto eles eram devotados na época em que eles eram escravos do pecado. E Paulo diz: da mesma forma que havia essa devoção, essa dedicação ao pecado, essa intensidade em se entregar ao pecado de corpo e alma, usem essa mesma intensidade, essa mesma dedicação, esse mesmo empenho no serviço a Deus. Isso responde a uma pergunta que norteia o tema do texto: como eu posso me oferecer a Deus? Se eu sei que eu fui liberto do pecado e que o meu Senhor não é mais o pecado, mas é o Senhor Deus, como eu posso me oferecer a esse Senhor? Como eu posso ser escravo dele? Na mesma intensidade em que você era servo da impureza, da maldade, do pecado que leva à maldade. Do mesmo jeito que você era devotado integralmente. Entregue os seus corpos, os membros dos seus corpos, a Deus. De forma prática, irmãos, isso nos conduz à seguinte compreensão: o serviço a Deus não é um trabalho parcial. O serviço ao Senhor, a vida cristã, a piedade cristã, o título cristão não é um trabalho parcial. Sabe aqueles conceitos que se popularizaram na igreja brasileira
de crente Raimundo, crente carnal. Vocês conhecem essas expressões? Coitado desse homem chamado Raimundo, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, não é? Crente carnal, é crente, mas vive na carne. Irmãos, esses conceitos são falaciosos, eles não existem. O trabalho para Deus é um trabalho integral, no sentido de que você deve oferecer a esse seu Senhor, que é Deus, todos os membros do seu corpo. E se é um trabalho total, ora, não faz sentido que aos domingos eu seja crente, esteja com os irmãos em comunhão, louvando, cantando, participando das atividades, abraçando e beijando, e na segunda-feira eu seja um ímpio. Não faz sentido. Não faz sentido que eu, aos domingos, dedique o meu corpo integralmente a Deus, na adoração a Ele, e na segunda-feira eu esteja na minha rodinha de amigos no trabalho, falando palavrão, conversando sobre sexualidade, no sentido, no significado mais estrito do termo, conversando com os amigos sobre apostas, jogatinas, traições. Não faz sentido que a Escritura me ensine que a forma de servir a Deus é em totalidade e eu queira servir a Deus em parcialidade. É incoerente para a vida cristã. Isso não é agradável a Deus. É exatamente isso que Paulo está ensinando a nós. Você é crente na igreja, não porque você está na igreja, mas porque você é crente. Você é crente aqui porque você é crente em qualquer lugar, porque ser crente não é um estado que te possui no domingo, mas é o seu ser, todos os dias. Quando vocês eram escravos do pecado, é o que Paulo diz, vocês se dedicavam integralmente. Agora que vocês são servos de Deus, servos da justiça, dediquem-se integralmente. Integralmente. Veja, eu peço que os irmãos olhem, por favor, o livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, 20 e 21. O livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, são manifestas. Quais são as obras da carne? Impureza, ou melhor, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Veja a advertência do apóstolo Paulo sobre essas coisas, irmãos. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, o apóstolo Paulo não abriu concessões para que nós, na nossa servidão a Deus, vivêssemos na prática de ações que se enquadram na servidão ao pecado. E esse texto de Gálatas é interessante porque ele traz exemplos para nós de atos que pertencem à natureza pecaminosa. Ora, não faz sentido para nós como cristãos pregarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho, mas amarmos a imoralidade sexual.
Não faz sentido para nós cristãos vivermos o Evangelho, falar que amamos o Evangelho, mas vivermos com egoísmo, provocando briga entre as pessoas, criando facções, grupinhos. A servidão a Deus é total, de modo que essas obras não podem fazer parte da nossa natureza, porque aqueles que as praticam, segundo a Escritura Sagrada, não herdarão o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. E há uma pergunta que deve ser feita aqui, irmãos. Uma pergunta que se aplica a todos nós, sem exceções. Quem nós somos quando ninguém está olhando? Quem nós somos quando a pessoa que nós tememos que descubra os nossos erros não está observando? Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa conduta? Afinal, a gente esquece e pensa que se nós nos escondermos do pastor, se nós nos escondermos do esposo, da esposa, está tudo bem, mas debaixo desse sol gigante, todas as coisas são contempladas pelo Altíssimo. Então, quando você pensa que o seu pecado está oculto, o Deus dos céus contempla isso, Ele sabe disso. Nós não escapamos dos olhos do Altíssimo. Nós não fugimos dos olhos do Senhor. É por isso que a argumentação de Paulo gira em torno exatamente disso. Quer servir a Deus? Você é um servo de Deus, você foi libertado do pecado, então sirva a Deus em totalidade. Sirva a Deus, como nós falamos aqui, usando uma linguagem percentual, 100%. 100% devotado a Ele. Veja que talvez você possa pensar comigo na figura de uma mulher noiva que recebe do seu noivo as seguintes palavras: minha amada, estamos prestes a casar e eu vou te honrar, eu vou cuidar de você, eu vou prover para o nosso lar, eu vou pagar as contas, eu vou te dar afeto, eu vou cuidar dos nossos filhos se tivermos, durante todo o tempo, exceto na sexta-feira. Porque a sexta-feira é o dia que eu preciso para folgar. A sexta-feira é o dia que eu preciso para descansar, para expurgar de mim os estresses da vida. Então na sexta não me procure, meu bem. Durante todos os dias pode contar comigo, porque eu serei o melhor esposo do mundo, mas durante a sexta-feira não. Irmãos, eu creio que se essa noiva for sensata, ela dirá a esse noivo: então é melhor não casarmos, porque eu preciso de um esposo que cuide de mim todos os dias, domingo a domingo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não posso ter um noivo que não cuida de mim na sexta. Do mesmo modo, nós não podemos servir a Deus aos domingos e na segunda não, às quartas e nas quintas não, quando as coisas estão difíceis e apertadas, que é naquela hora que nós dobramos o nosso joelho e clamamos por socorro, mas quando as coisas ficam tranquilas e calmas nesse mar da vida, nós não o servimos mais. Esse serviço não funciona na nossa relação com Deus, irmãos. No versículo de número 20, o apóstolo Paulo nos diz: quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Em algumas traduções aparece a expressão isentos. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Alguns entendem que esse texto significa o seguinte: na época que nós servíamos ao pecado, nós não tínhamos nenhum compromisso com Deus, então Ele não podia nos condenar.
tolice, irmãos, interpretar dessa forma. A expressão livre que Paulo usa aqui, que em algumas traduções aparece como isento, significa exatamente o seguinte: na época que vocês, romanos, eram escravos do pecado, vocês estavam livres de qualquer relação com Deus. Vocês estavam livres da justiça de Deus, sem qualquer vínculo com ela. Vocês não tinham a mínima conexão com a justiça divina. Vocês não eram servos de Deus quando vocês eram escravos do pecado. Paulo diz aos romanos, porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça de Deus. Vocês não poderiam dizer que eram servos de Deus. E a síntese do que Paulo está dizendo aqui é a seguinte: ninguém que é servo do pecado, ninguém que é servo desse senhor tirano chamado pecado, pode achar que há qualquer relação de serviço ou de escravidão a Deus. Qualquer pessoa, quem quer que seja, se era escravo, ou melhor, se é escravo do pecado, então não tem vínculos com o serviço a Deus, com a escravidão a Deus. É por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Do mesmo modo, Mateus 6, 24 é dito: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores. É por isso que Paulo diz: quando vocês eram escravos do pecado, veja a beleza desse texto, irmãos, quando vocês eram escravos do pecado, e isso se aplica a nós, quando nós éramos escravos do pecado, a nossa mente era perversa, entenebrecida pelas trevas, nós fazíamos o mal, praticávamos o pecado, não sentíamos remorso, amávamos as práticas pecaminosas, os vícios, porque nós éramos inimigos de Deus. Só que veja que o verbo que Paulo emprega aqui, irmãos, está no passado. Ele não fala quando vocês se tornarem escravos do pecado, porque isso é futuro. Ele diz quando vocês eram escravos do pecado. Ou seja, vocês não são mais escravos do pecado. Quando vocês eram escravos do pecado. Veja que é muito importante para nós a necessidade de que diariamente nós lutemos para manter a essência da vida cristã nos lugares onde nós percebemos que nós não temos muito da influência cristã perto de nós. Há uma necessidade de que nos mantenhamos firmes no nosso serviço ou na nossa escravidão a Deus, em todos os lugares e em todos os momentos, porque do contrário, se nós vivemos como ímpios, então pelas nossas obras nós manifestamos quem é verdadeiramente o nosso Senhor, e não é Deus, não pode sê-lo. No verso 21, o apóstolo traz a recordação dos crentes da igreja em Roma. Qual foi o fruto que a servidão ao pecado trouxe? E no verso 22, qual é o fruto que o serviço a Deus traz? Veja o versículo de número 21. Que fruto vocês escolheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham?
O fim delas é a morte. Veja que Paulo faz uma pergunta cuja resposta está implícita no texto. Qual foi o fruto que vocês escolheram, irmãos da igreja de Roma? Qual foi o fruto, o resultado que vocês escolheram quando vocês eram escravos do pecado lá atrás? Qual foi o resultado? O fruto significa resultado positivo. Qual foi o resultado positivo? Qual foi o proveito que a escravidão ao pecado trouxe para você? Qual foi o proveito das coisas que hoje vocês sentem vergonha? Qual foi o proveito? Ora, nenhum. Porque o fim dessas coisas é a morte. O apóstolo Paulo está mostrando para nós que na nossa vida de impiedade, na nossa vida de pecado, quando nós não conhecíamos a Cristo e quando vivíamos na imoralidade, as coisas que praticávamos, as coisas que fazíamos naquela época, nenhum fruto foi gerado disso. Não houve proveito para nós daquilo, não houve resultado para nós daquilo. Antes, o que existe hoje, agora que somos salvos, é vergonha das coisas que praticávamos. O apóstolo entende que todo aquele que é nascido de novo, está em Cristo, quando olha para a sua vida de pecaminosidade, quando contempla a vida que teve fora de Cristo, aprisionado pelos grilhões do pecado, sente vergonha das coisas que fez. E a palavra vergonha aqui, irmãos, não confunda com o conceito de ausência de perdão, que é o que muita gente sente. Começa a pedir perdão a Deus e diz, Deus não me perdoou, Deus nunca vai me perdoar pelas coisas que eu fiz, Deus nunca me perdoará. Não é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo que, quando vocês viviam a vida de pecado, vocês eram escravos desse Senhor. Mas agora que vocês foram feitos servos de Deus, e vocês olham para trás, vocês percebem que não existe nenhum fruto daquilo. Não existe nenhum proveito daquilo que vocês faziam. Isso é importante para nós, irmãos, porque nós não podemos selecionar a dedo quem é salvo e quem não é salvo. Nós não podemos apontar a dedo dentro da igreja quem é crente e quem não é crente. Mas que há pessoas dentro da igreja que vivem na comunhão dos santos, na comunidade, com saudade da vida de pecado, com saudade das coisas que fazia, com saudade das festas, saudade das bebedices, saudade das porfias, saudade da imoralidade sexual. A prova de que isso existe é que quantas pessoas que se denominam crentes não andam por aí, quando estão diante de uma tentação, abrem a boca e vomitam as seguintes frases: se eu não fosse crente, se eu não fosse cristão, se eu não fosse crente, eu faria. Irmãos, essa pessoa no coração já cometeu esse pecado há muito tempo. A única razão que a leva para não fazer é o medo da consequência humana, mas no seu coração ela já cometeu esse pecado. Nós não podemos olhar para trás, para a nossa vida de pecado e sentir saudade daquilo. Eu não posso olhar para a vida pregressa, para o momento em que eu não conhecia a Cristo, o seu evangelho que é poder para a salvação, e sentir falta daquelas coisas. Eu não posso sentir saudades daquelas coisas, porque aquelas coisas não me trouxeram proveito, não me trouxeram fruto. O fim delas, como Paulo diz, é a morte, e a morte aqui é usada em todos os aspectos, inclusive o da morte eterna. O fim dessas coisas é a condenação e o fogo do inferno.
Em Provérbios, é dito o seguinte, Provérbios 26, salvo engano, irmãos, é dito que o insensato, que volta a fazer, que de novo faz a sua insensatez, ele é como o cão, quando vomita e come o próprio vômito. Assim é o insensato, que volta a fazer a sua insensatez. Se você está em Cristo e faz parte de uma comunidade, de uma igreja local, não queira voltar às práticas pecaminosas, não queira voltar para a época em que você estava numa vida de depravação e de imundície. Não queira voltar para a época em que você era cheio de vícios, cheio de maldade, em que a sua vida se resumia à iniquidade e à rebeldia a Deus. Lute contra as tentações se vierem. Às vezes na igreja local, as pessoas sofrem com vícios e não conseguem se libertar. E dizem, eu não tenho forças, eu preciso de uma ação sobrenatural aqui, um milagre, que um anjo desça para poder me libertar desse vício. Não! Paulo diz em Gálatas que aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Se as coisas que fazíamos em outrora nos tentam e querem nos conduzir ao pecado, ou se nós estamos vivendo dentro da igreja repleto de vícios, viciados na imoralidade, viciados na pornografia, viciados na iniquidade, o que nós precisamos fazer não é esperar que um anjo abra os céus, desça e opere um milagre em nós. Nós precisamos parar de pecar. Nós precisamos abandonar o pecado. Isso volta para o texto de Romanos 6,18. O que é que Paulo diz? Vocês já foram libertados do pecado. O pecado não tem poder sobre você, sobre mim, se nós somos crentes, se nós somos salvos, se cremos verdadeiramente no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo, o pecado não tem poder sobre nós. Não podemos viver escravizados pelo pecado, com vícios. Nós não podemos viver assim, porque o pecado não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, olha a alegoria da Bíblia, são como ovelhas que estão no rebanho do bom pastor. Nós achamos mesmo que o bom pastor vai nos entregar a iniquidade? Claro que não. É por isso que o apóstolo Paulo diz e torna a dizer tantas vezes, nesse excerto do verso de número 15 ao verso de número 23, ele repete várias vezes esse conceito de que nós somos escravos de Deus e não mais do pecado. No versículo de número 22, Paulo faz um contraste. Se no versículo 21, o apóstolo Paulo mostra que a vida no pecado que tivemos não nos gerou nenhum proveito, no verso 22, o apóstolo Paulo mostra qual é o proveito que a vida em servidão a Deus gera no crente. Veja, o versículo 22 diz o seguinte: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Se no versículo 21 o apóstolo Paulo mostra que quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos fruto, o Senhor pecado não nos deu fruto algum, não houve bom proveito para isso, Paulo mostra que o Senhor perfeito, Deus, nos permitiu gerar um fruto na nossa servidão a Ele. Repito o trecho do verso 22, é dito: agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Irmãos, se na época em que vocês eram
escravos do pecado, vocês não tinham fruto, e vocês sentiam dentro de si aquela necessidade de Deus. Vocês sabiam que estavam na imoralidade, sabiam que estavam na iniquidade, sabiam que a vida de vocês era atormentada pelos vícios que vocês possuíam. Agora que vocês são libertados do pecado e feitos escravos de Deus, há um fruto a ser colhido. Existe um resultado na nossa servidão a Deus, e esse fruto leva à santidade. Veja que o apóstolo Paulo não disse que esse fruto leva à santificação, ele leva à santidade. Ele leva ao estado de sermos santos, vivermos em santidade. Eu li com os irmãos há instantes o livro de Gálatas capítulo 5. E em Gálatas 5, as obras da carne são apresentadas por Paulo, mas em paralelo às obras da carne, Paulo apresenta o fruto do Espírito, que só é gerado por aqueles que são cristãos, só é gerado por aqueles que nasceram de novo. Paulo diz em Gálatas 5, versículo 22, irmãos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja que o apóstolo não diz, os frutos do Espírito são estes. Ele diz, o fruto do Espírito. Em Romanos, Paulo nos diz que aqueles que são servos de Deus geram um fruto que leva à santidade. Em Gálatas, ele nos apresenta um fruto do Espírito que é gerado em cada crente que vive uma vida de mortificação do pecado e da carne. Então veja as características que são apresentadas aqui, porque elas são belíssimas, para que nós façamos um autoexame. Paulo diz que o fruto que é gerado, o fruto do Espírito, é amor. É natural que um crente ame. E quando nós estamos falando de amor, irmãos, esqueçam aquele amor de Hollywood, que tem que gerar em você aquela explosão no seu peito, seus olhinhos precisam brilhar e revirar, e você tem que ter aquela sensação bombástica no seu coração para poder amar, porque o amor cristão não é esse. O amor cristão não precisa de sensações. Eu vou ajudar o meu irmão, porque eu estou sentindo aqui, a minha carne tremeu, a minha carne está tremendo. O amor cristão é uma decisão. Você decide amar, apesar de estar amando um pecador. Você decide amar em todos os sentidos. Você ama a sua esposa, ainda que você não tenha explosões dentro do seu peito. Você ama o seu marido, ainda que você não tenha uma sensação que deixe os seus pelos do corpo arrepiados. Você ama os seus filhos, apesar das dificuldades que você enfrenta quanto a eles. Você ama o seu irmão na igreja local, mesmo sabendo que ele é imperfeito e pecador. Você ama. O apóstolo diz que o fruto do Espírito não é só amor, é alegria, e essas coisas parecem que provocam em nós o sentimento de que isso é bobagem, mas irmãos, pensem comigo, qual é a coerência que existe em um cristão que nasceu de novo, que é servo de Deus, mas que de domingo a domingo, em todos os dias do ano, vive reclamando, resmungando e irritado. Não se alegra. Parece que é uma bobagem, né? Irmão, cada um tem o seu temperamento, mas como nós, como cristãos, não sentimos alegria e gozo se é um elemento, do fruto do Espírito? Como nós não nos regozijamos e nos alegramos por sabermos que breve, estaremos com o nosso Senhor? Como isso não provoca alegria em nós? Como nós olhamos uma pessoa que se converte, que crê em Cristo, e dizemos, vai durar até quando esse aí, hein?
A alegria é algo desenvolvido num crente. Nós olhamos a história do apóstolo Paulo no livro de Atos, irmãos. Em que momento o apóstolo Paulo, mesmo na pior das situações, quando estava encarcerado, pedindo uma capa para se acobertar por conta do frio, quando nós vemos o apóstolo Paulo murmurando, ingrato, reclamando, quando nós encontramos isso? E não só isso, existem vários elementos aqui, mas a exposição não é de Gálatas. Uma dessas características do fruto do Espírito é o domínio próprio, chamado também de temperança. Quantos de nós não conseguimos dominar a nós mesmos? Já ouvi pessoas que dizem: essa é a minha natureza, não gostou, o problema é seu. Irmãos, e onde fica o texto do apóstolo que diz que nós que nascemos em Cristo, que somos nova criatura, precisamos mortificar a nossa carne e nascermos de novo? Veja que interessante a linguagem de Paulo, quando ele apresenta para nós a disparidade que existe nas características do que nós éramos no passado, irmãos, servos do pecado, e nas características que nós temos agora, como servos de Deus. O versículo de número 22, na parte final, diz o seguinte: o fruto que vocês escolhem, o fruto que nós escolhemos, leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E aí talvez pareça que nesse verso 22, Paulo está falando o seguinte: a recompensa pela vida de pecado é a morte. A recompensa pela vida obedecendo é a eternidade. Mas o verso 23 vem para que nós não interpretemos o texto dessa forma. Veja o que Paulo diz no versículo 23 sobre a vida eterna. O apóstolo diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que beleza, irmãos. A maioria aqui dos irmãos amados que trabalham em empresas, talvez vivam algo que eu vivo também. Num dos meus ambientes de trabalho, irmãos, quando chega no quinto dia útil, os irmãos sabem do que eu estou falando, não é? Começa aquela brincadeira entre os colegas de trabalho. Está com dinheiro, não é? Vai pagar hoje o almoço, não é mesmo? Recebeu, eu sei que recebeu, só que ele também recebeu, né? Mas não quer falar. Veja que essa brincadeira acontece entre os colegas de trabalho por uma razão apenas: porque o salário entrou na conta. E o que é o salário, senão o pagamento que é devido a você, trabalhador? Você merece o seu salário se você trabalhou. Ora, se no quinto dia útil o meu salário não estiver na conta, eu vou mandar uma mensagem para o RH da empresa e vou perguntar: eu gostaria de saber o que aconteceu. Com toda a cautela, é claro, para que a minha azulzinha não seja levada. Mas eu vou querer saber, porque eu entendo que o salário é o quê? Devido a mim. Não é um presente que a empresa me dá. Não é um bônus que a empresa me dá. É um pagamento que me é devido, porque eu fiz por onde? Eu trabalhei. E veja a linguagem de Paulo para se referir ao pecado, irmãos, e ao salário dele. Verso 23. O salário do pecado é a morte. A morte aqui é entendida em todos os sentidos também, incluindo a morte eterna. E sabe o que a morte é para nós? Salário. E se é salário, significa que nós o quê? Merecemos. Porque quando nós éramos escravos do pecado, irmãos, nós éramos inimigos de Deus.
Mas Paulo não diz, o salário do pecado é a morte, mas o salário de Deus é a vida eterna. Ele não fez isso. Paulo diz, o salário do pecado é a morte porque você merece a morte. Você merece esse salário porque você pecou. Mas o dom gratuito, presente, sem você merecer, sem você ter feito nenhuma obra, porque a obra quem fez foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. O dom gratuito, favor imerecido, é a vida eterna. Veja, o Senhor Deus não é como o pecado, que é um tirano, porque o pecado arrastou você várias vezes para a humilhação. Quantos de vocês aqui não viveram numa vida de pecado, envergonhados, bêbados talvez na rua, bebendo água de esgoto, humilhados, viciados? O que é que Deus fez conosco? Nos deixou mais brancos do que a neve. O sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Cantamos Isaías 53 hoje. O castigo que nos traz a paz, repousou em Cristo e não em nós. Ainda que não mereçamos a vida eterna, Deus, na pessoa de Cristo, concedeu a mim e concedeu a você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, sem pagamento, sem você ter feito nada, é a vida eterna em Cristo. E veja que quando Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, ele nos mostra que a salvação nos foi dada, é um presente. Nós não merecemos, mas isso não quer dizer que temos licença para pecar. É por isso que ele fala antes de explicar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é de graça, ele faz questão de esclarecer que se somos servos de Deus, devemos servi-lo integralmente, totalmente. E eu preciso me dirigir a você hoje, que é crente, e a você hoje que talvez não seja convertido. Irmãos, entendam, a proposta de Paulo aqui não era condenar ninguém, porque nós por nós mesmos já nos condenamos pelos nossos pecados. A proposta de Paulo aqui, o argumento de Paulo é mostrar para nós o seguinte: se você está aprisionado pelo pecado, se você está com os grilhões desse senhor chamado pecado, se você está com uma corrente no seu pescoço, colocada por esse senhor chamado pecado, se você percebe que não consegue se libertar dos seus vícios, irmãos, entendam, há poder em Cristo Jesus e no seu Evangelho. E eu não digo isso de mim mesmo, irmãos, é porque quando eu olho para a Escritura, me é dito, o Evangelho de Deus é poder para a salvação de quem crê. Essas palavras não são churumelas, conto da carochinha, é uma verdade bíblica. Se você vive hoje atormentado pelo pecado, viciado, cheio de mazelas, Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo tem poder para salvar você disso. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Cristo como Senhor, creia no Evangelho de Cristo, Ele tem poder para nos deixar mais alvos do que a neve, nos livrar desse tirano que é o pecado e nos fazer novas criaturas. É por isso que Cristo diz, e aqui eu encerro o sermão em João 14, versículo de número 1 a 3. É dito o seguinte em João 14, 1 a 3: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos,
Cristo Jesus está preparando o nosso lugar. Breve Ele retorna, irmãos. Alegrem-se no Senhor, porque vamos voltar para o lar. Estaremos com Cristo durante toda a eternidade. E cremos nisso e nos alegramos nisso, irmãos, porque fomos libertos desse mal que é o pecado. E o Deus dos céus cuida de nós, tem cuidado de nós todos os dias de nossas vidas, para todo o sempre. Fechem os olhos, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra, o Evangelho do Teu Filho foi ministrado a Deus. E nesse momento nós rogamos a Ti, ó Pai, para que essa palavra penetre em nossos corações, a fim de que nós creiamos na verdade bíblica de que nós fomos libertados do pecado e que devemos nos oferecer totalmente a Ti, ó Deus. Louvamos a Ti, ó Pai amado, pela bênção do dom gratuito que é a salvação, pela eternidade em Cristo. Louvamos a Ti porque Teu Filho está preparando agora um lugar para nós. Ó Senhor, não permita que vacilemos, não permita que caiamos, ó Deus, não permita que vivamos de acordo com os prazeres desse mundo, mas que vivamos conforme a Tua vontade, ó Deus, em obediência a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.